ciúme e Mel tá firme, né? E às vezes não aconteceu nada, porque hoje... É tudo virtual. É isso tudo aí. virtual. Não, mas eu digo assim, a admiração é pelo destaque que ele fez, pela postagem que ele fez, pela manobra de skate que ele fez, por uma coisa dos tempos de hoje mais radical. Você já vai, a menina talvez destaque, ou ele destaca, nossa, né, o que ela fez, que legal. Pronto, o barraco já vai ser armado. Tem um pouco disso, porque o ciúme está aí e nem é amor ainda, né? Na insegurança. Olha... Aqui é um papo bem masculino, né? Que a gente está percebendo que é uma coisa muito masculina, né? Não, eu estou perguntando. Sim, não, Eu estou me colocando só como entrevistador. fazendo uma observação, claro, assim, né? Sinto-me assim fora do clube do Bolinha. Tá. Não, brincando. Mas assim, eu acho assim que muito vem da base que você dá para os seus filhos, né? Eu acho que em tudo na vida da gente, a gente tem que estar dando um alicerce para eles. Por quê? Para que eles possam enfrentar toda essa situação que a gente encontra lá fora, na escola, no mundo virtual, aonde quer que eles estejam, eles têm que ter uma base. E essa base precisa ser muito trabalhada, a autoestima deles. Porque a gente sabe que o adolescente, ele precisa de uma galera, ele precisa de uma turma e ele vai se identificar com essa turma. E muitas vezes essa turma é boa e às vezes essa turma não é boa. E ele vai fazer de tudo para se inserir nessa turma. E aí, independente da turma que ele entra, ele vai entrar nesses radicalismos aí, no skate, na menina que é linda, naquela que pinta a unha diferente, naquela, como é que fala o termo que se usa aqui, se destaca na escola, o rapaz, o mais popular e a mais popular geralmente ficam juntos, porque são os populares, né? Aquele que joga melhor o futebol, aquela que joga melhor o hand, e assim por diante. Então, existe uma competição também, velada, mas existe, né? Então, aí brota também os ciúmes, mesmo se não fica, né? Porque existe a competição para ficar com o popular. Tá, então a gente volta de novo à questão da educação, da família. Sim. E do ambiente afetivo sempre. Para mim é sempre. A base de tudo. Sim. Sempre está aí. Agora, vamos lá. Já que você está falando disso, tem a base dos primeiros anos, tem a adolescência, mas aí entra os 20, 20 e tantos, começa a se definir casamento e continua muitas vezes esse ciúme muito de insegurança e muito de ciúme. Não foi bem resolvido? Por que está se arrastando por tanto tempo? Eu sei que é linhas bem genéricas, mas é para a gente começar dando linhas gerais para o pessoal que está em casa. Por que se arrasta tanto para alguns casos e para outros nem tanto? São pessoas mais bem resolvidas? Sim. E não. E não. Por quê? Eu não sei, acredito que na sua família não, na minha não. Você tem família? Constituiu família? É pai? Não só. Então vai ser um dia. É difícil você, quando você lida com as suas meninas, e eu também tenho 2 meninas, você ama intensamente as duas, mas elas são 2 pessoas diferentes. São diferentes. Certo? Então elas têm necessidades específicas. E isso pode ser traduzido por elas como, o meu pai ama mais a minha irmã do que eu. Certo? Então gera um certo ciúme e aí começa todo um processo de ciúme, de baixa autoestima, de baixo autocontrole e assim por diante. Então, se isso não fica muito claro para os filhos, que eu faço muito isso em casa, né? Quando uma está precisando mais, né, eu vou lá, dou atenção, converso, explico, ela fala, chora, eu choro junto, aquela coisa, tudo. Aí eu vou na outra e falo, olha, você viu o que aconteceu com a sua irmã, assim, assim, por isso que a mamãe ficou lá
com ela, porque quando você precisar de mim, eu vou estar à sua disposição do mesmo jeito. Isso não quer dizer que eu a ame mais que você, criatura, porque já houve uma situação, que eu tenho filhas de idades longe, né? Uma tem 21 e a outra tem 13. Essa de 21, na época que a minha mais nova estava para nascer, ela chegou a cortar uma colcha minha. E isso é um sinal de muita agressividade. E foi para terapia, não tenha dúvida. Né? Então, tive que trabalhar isso de uma forma muito, assim, tanto eu como como terapeuta e mãe, e a outra, a minha amiga terapeuta. E aí a gente pode dizer que essa relação afetiva, esse amor que a gente vive com os filhos ali, se não foi muito bem resolvido, quando ela começar a viver o amor dela aqui na idade adulta, ele vai vir de novo aquela mesma insegurança da filha que não foi bem... Por quê? Porque o inconsciente... só eu falando? Porque só o inconsciente, ele, vamos dizer assim... Já estava reclamando do Vamos dar vez. Vamos dar vez para ela. Tá bom, vai. É que se não Bolinhas gentleman. Tá bom, vai. É que o inconsciente, ele existe para não deixar a gente sofrer. Tá? Basicamente isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai esperar uma situação de revanche. Então, nós estamos aqui numa situação, por exemplo, conversando e tal, e o meu inconsciente encontra numa frase sua, num comportamento, aquele sentimento. Aí puxa lá do arquivo, o inconsciente encontrou aquela situação, aí aconteceu assim, frações de segundo, aí eu vou e dou a revanche. Aí eu sinto o ciúme, eu sinto a inveja. Bom, a gente está falando de adolescentes, dessa fase.